Know you'll be stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 If you get to hear me now. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Negócios, e hoje nós temos um episódio especial onde nós vamos receber os sócios do Grupo Compliance para fazer um bate-papo falando sobre gestão, empreendedorismo, negócios, conhecer um pouco da atuação profissional de cada um deles. Eu estou aqui com Rondinelli Coelho, Vitória Guerra e Marcos Lima. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, meu amigo. Bom aqui estar mais um episódio, né? Papo de negócio com os nossos amigos, nossos sócios. E a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. E aí, Marcos? Muito prazer, galera. Né? A todos, eu acho que é a primeira vez que eu participo do podcast Papo de Negócios. E vamos lá, a gente vai tratar aqui de muitas informações, um convívio bacana que acredito que muita gente tem curiosidade para saber como é que é o nosso convívio entre sócios, né? Mas vamos lá, a gente vai trazer aqui bastante informação. É um prazer também imenso estar aqui hoje com vocês, né? Os meus sócios, aquelas pessoas que estão comigo no dia a dia, no nosso trabalho, e espero trazer muitas experiências aqui hoje. Show de bola, pessoal! Só lembrando que o Papo de Negócio é um podcast do Grupo Compliance que tem como objetivo trazer empreendedores, empresários, para a gente conversar sobre assuntos relacionados aos desafios, né? Os desafios diários de empreender, de gerenciar pessoas, negócios. Esse é um projeto bem focado no empreendedor, naquele empreendedor que está de verdade no campo de batalha, vivenciando os seus desafios. E hoje é um papo especial porque no nosso planejamento, esse encontro com os 4 sócios seria o primeiro episódio, né? O episódio piloto. Mas, em virtude de uma série de motivos, nós tivemos que fazer uma reprogramação e começamos com o pé direito, o episódio com o Roberto Rocha, nosso cliente, que foi sensacional. Nós tivemos muitos feedbacks, Rondinelli, extremamente positivos a respeito daquele bate-papo. Mas hoje nós vamos ter a oportunidade de estar juntos e conversarmos aqui sobre os desafios da gestão do ponto de vista não só isso é interessante, né? Porque aqui nós somos 3 contadores e uma advogada, mas o que é mais interessante é sair desse aspecto técnico operacional contábil. Verdade. Porque eu acho que a maioria das pessoas que imaginam como é a vida do contador, do advogado, só conseguem enxergar essa parte, esse viés operacional. É o cara que faz a minha folha, a pessoa que cuida do meu fiscal, é quem faz os meus contratos, mas esquecem que esses profissionais, eles, primeiro, são gestores, são empreendedores, lidam diariamente com gestores e com empreendedores, talvez até muitas vezes mais do que os próprios empresários, porque os nossos clientes são os empresários. Então, diariamente a gente lida com esses desafios, com os problemas, com as dores, com o sofrimento. Tem gente que chega meio desesperado, tem gente que chega, né, bem feliz da vida porque as coisas estão dando tudo certo. Isso. E eu acredito que nesse episódio nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre essas experiências diárias,
mas também trazer um outro lado que pouca gente sabe, né? Que é o lado empreendedor de todos vocês, né? Óbvio que as pessoas conhecem o lado empreendedor porque nós estamos aqui porque nós empreendemos no Grupo Compliance. Mas o que pouca gente sabe é que vocês também têm negócios além da contabilidade, além da consultoria financeira, além dessa consultoria tributária, que é o que o Grupo Compliance, de forma geral, acaba atuando, mas também tem outros negócios. Nós vamos falar aqui, ó. Rondinelli, do ramo da alimentação, dono de um restaurante. Marcos, já foi dono de pizzaria, já foi empreendedor da área de educação, já foi da educação presencial, da educação online. Vitória, que é a mais bonita de todos nós aqui, né? E, obviamente, a minha esposa. Entre os homens. Nós já empreendemos juntos na área de saúde, academia, nós já tivemos Educação presencial. empresa de educação presencial. Então, vamos compartilhar um pouco. E eu queria que o Marcos começasse falando Comigo. essa história do Marcos ter sido dono da pizzaria. Conta pra gente aí, Marcos. Qual E foi o a ano, pizza era Marcos? boa, viu? Era. Qual foi A o gestão era que... Eu nunca imaginei ver o Marquinhos. Eu conheço o Marquinhos como professor, né? Conheci ele na faculdade. assim. Contextualiza porque todo mundo me conhece por Marcos Professor Lima, Marcos né? Lima. Ele é professor Marcos Lima, eu conheci o Marquinhos. Eu não tinha amizade com ele ainda, era na faculdade. Nós éramos professores de turma diferente. E lá eu conheci ele, né? E ele já era muito conhecido como aquele cara da contabilidade linda e tal. E depois passei a ter amizade, me tornei sócio do Marquinhos. E eu nunca imaginei o Marquinhos atrás de um balcão de pizzaria. Quando eu vi assim, menino, hoje o Marcos vai fazer compra. Eu tava passada. Ele vai cortar preço. Ele Eu não fazendo acreditei, viu? a pizza. Tava tudo beleza. Não, era a única coisa que eu não sabia fazer. Mas eu lembro que você via tudo, até o pó, né, que o pizzaiolo Sim. lá usava na pizza, viu? Até porque um cara que gosta de custos, né, tem que entender. Mas assim, Felipe, foi bastante desafiador, viu? Hora. Na verdade, o contexto disso é o que é o mais interessante, né? Quando nós nos conhecemos em 2013, eu fazia parte ainda de um corpo de gestores de um determinado escritório, na verdade, de um grupo de empresas. E a gente, naquela ocasião, construiu uma grande amizade, evoluímos e ensaiamos alguns negócios, né? Quando foi em 2016, 2017, quando eu efetivamente decidi sair do grupo de empresas, aí a gente começou o negócio contábil, assim, você já tinha um negócio contábil, eu entrei no negócio contábil, só que eu era aquele negócio, poxa, eu preciso de uma outra montagem de renda para poder compor a minha renda principal. E a Vem Empreendedora chegou e disse, rapaz, agora eu vou empreender em tudo. Na pizza. Não, aí Você acaba o que tendo foi que uma visão aconteceu, né? Eu tava com recurso da rescisão daquele negócio. Rico, Aí eu disse, bem novinho. rapaz, eu preciso diversificar, né? Também é aquela coisa, né? Vamos colocar os ovos em várias cestas. E aí, naquele momento, eu pensei, poxa, eu sempre tive um sonho de empreender em outra coisa. Mas eu não sabia em que era. E aí comecei a estudar sobre o negócio especificamente de pizzas. E aí vi que poderia ser um negócio escalável. Eu nunca constituí aquela empresa pensando naquela empresa. Eu constituí aquela empresa em ser escalável para poder gerar uma renda muito maior e tudo mais. E aí, perfeito. É tanto que a primeira loja que a gente constituiu, ela foi uma loja modelo. Foi do melhor material, do melhor processo, tendendo a fazer aquilo tudo funcionar para ser escalável. E aí peguei aquele recurso que eu tinha disponível e fui investir. Investindo, o negócio estava funcionando, aparentemente, inicialmente, porque quando você está no negócio, fazendo com que ele funcione, é perfeito. Só que, a partir daquele momento, a gente pensava que era igual contabilidade, né? Eu tenho que implantar um processo, eu tenho que implantar o procedimento e depois é só sair que o negócio vai funcionar direitinho. rodando. Se não tiver, quem esteja à frente, se não tenha a mesma mentalidade operacional de fazer o negócio, o controle, o processo funcionar, não vai funcionar. Isso é fato. Na verdade, Marcos, eu acho que quem está nos ouvindo agora, de qualquer ramo, está se identificando 100% com o que você está dizendo. Porque eu acredito que em todas as nossas experiências enquanto empreendedores, esse seja um cenário comum a todos, né? Um determinado momento em que você precisa de gente para dividir a carga
e é muito difícil encontrar. E até nós tivemos no papo com o Roberto uma discussão sobre isso, né? Que muitas vezes ter com quem dividir os resultados sempre vai ter, né? É bom, meu É amigo. bom, todo bom. mundo quer, mas dividir as responsabilidades, as dores de cabeça, o trabalho, É difícil. é muito difícil. Mas, obviamente, óbvio que a gente que está aqui sabe que essa foi uma experiência um pouco traumática, mas eu queria que o Marcos continuasse e dissesse em que momento foi que você percebeu que o negócio começou a desandar. Basicamente, eu fiz uma análise matemática rápida, né? Depois de 6 meses, e pasmem, né? A gente montou a segunda loja, inclusive, porque a ideia, na verdade, era transformar aquele negócio num negócio escalável. Só que eu não respeitei o tempo daquilo. Isso é um ponto. Marcos, e eu O lembro. microfone. Tá ouvindo? Marcos, eu lembro, né, que também na época lá na Lovely, que a empresa foi aberta, o intuito inicial de ser escalável era ser só delivery. Isso, Aí tu também exatamente. teve um desfoco, tu não, quero... Também. Não foi? Teve também isso, não teve? Teve. Inclusive, uma coisa que o Felipe defende muito, que eu gosto disso, que é respeitar aquilo que foi inicialmente planejado. Decidido, Né? Perfeito. Não houve o respeito da gestão. E é óbvio que se não há o respeito de uma norma estabelecida pela gente mesmo, o negócio tende a declinar. Qualquer projeto vai declinar se a gente não respeita aquilo que foi planejado. Mas é um ponto fundamental porque, na verdade, o planejamento inicial foi para respeitar o delivery, que era um mercado que hoje, você pega uma pandemia, por exemplo, você teve um boom de Tinha negócio. matado a pau. Demais. Muita Tinha gente cresceu matado, muito. com certeza. E depois de 6 meses, eu fiz um cálculo simples. O trabalho que eu estava desempenhando era muito, operacionalmente falando. Para vocês entenderem, eu tinha que entregar pizza. Então, assim, Também lembro. não menosprezando, mas eu pegava o meu carro, tinha que ir lá entregar uma pizza. Porque o processo de entrega não funcionava. Mas, Marquinhos, isso aí é muito comum acontecer. Os 2 pontos levantados primeiro pela Vitória. Foi projetado para ser delivery, né? Isso. E o campo de batalha ele realmente é bem diferente, traz muitas Muito. novidades. E empresários eles têm que se adaptar, mas você sozinho não conseguia dar andamento nas coisas. Porque Não. a equipe não conseguia incorporar esse teu sentimento de, poxa, tá correndo aqui, tem presencial, então vamos trabalhar para presencial, vamos. Tu sozinho não conseguia Na verdade, andamento. a ideia sempre foi ser só investidor, né? Pois é. Mas nunca aconteceu isso. A gestão, a outra parte da gestão não te ajudou, a outra você Não, sozinho. Assim, na verdade, houveram N fatores que o negócio fez com que ele não andasse bem. E a equipe? A equipe, ela precisava ser aceitada como qualquer outra equipe. A questão foram 6 meses intensos, e no 6º mês eu decidi o seguinte, poxa, num final de semana que eu vou ministrar uma aula e tenho menos trabalho que eu tenho durante uma semana toda aplicado nesse negócio à noite, é a rentabilidade que eu tenho lá no final do mês. Então, para mim, não vale a pena matematicamente. Então, foi quando eu cheguei a uma conclusão de que eu não quero mais me estressar com isso. Mas é interessante, eu queria 2 pontos aqui legais. Primeiro, que normalmente os empreendedores, principalmente no Brasil, quando eles decidem montar um negócio, eles não têm recurso. E você começou contando que estava bem, né, naquele momento. Inclusive um tinha. momento só Eu lembro inicial, que né? Você fez estudo, né, para poder Sim, chegar a essa sim. conclusão de que era um ramo interessante. Então isso é uma prova de que ter recurso, e se ele não for bem gerenciado, ele, com certeza, ter o recurso não é a certeza de sucesso. Ter recurso, reconhecimento, Não não é é certeza de sucesso. Ele tem que ser também alocado no momento ideal, né? Até porque empreender é muito disso. Você resolver um problema que está existindo ali no Aí nosso gerenciado meio. por pessoas que saibam do que estão fazendo, né? E o que a gente não pode dizer que você não sabia. Assim, como a Vitória falou há pouco, dizendo, o custo, o Marcos sabe fazer o processo, tu sabe quanto é que era o custo de uma pizza. A, B, C ou D, eu sei. A questão é que isso precisa ser defendido. Ei, Marcos, tu sabe a questão do custo, tu sabe a questão da tributação, o que é que seria melhor para aquela pizzaria, né? Também são que muita gente não tem isso, né? Queira ou não queira, hoje você inicia um negócio, muita gente não. Deixa tudo ali. Não, tu já tinha esse conhecimento prévio, né? E assim, a gente, obviamente, num processo desse, caiu. Não funcionou. Então temos que realmente chegar à conclusão de que, poxa, o que é que vale a pena? Vale a pena seguir esse momento ou vale a pena ainda mais se afundar em dívidas, por exemplo? Porque assim, o dinheiro acaba, né? Chegou no momento, existe um lapso de tempo de 3 meses que o dinheiro que você tinha acabou. Ele é finito, né? Ele é finito. Aí depois você começa a buscar um crédito e aí você começa a vivenciar o que muitos empresários brasileiros endividamento, vivenciam hoje, né? Isso aí que tu fez foi bem interessante. Assim, tu disse,
Cara, matemática. Tu sempre gostou muito de matemática, né? E acho que também uma coisa que não fez você ter um prejuízo maior, talvez, foi tu ser assertivo no momento de, poxa, não dá. E a maioria dos Eu empresários... costumo dizer que essa decisão dependeu muito do Felipe, viu? Insiste. A maioria dos empresários... Em abrir os olhos para a tomada de decisão imediata. Eles constroem um patrimônio a vida toda, eles têm reserva, você tinha reserva naquele momento que você empreendeu, e você ali, não, peraí, se eu começar a mexer demais nesse... vai afundar. E os empresários, eles vão insistindo e levam um valor emocional muito grande para tomar essa decisão. Já ia dizer isso, também tem essa carga emocional, né? Que Isso. o empresário traz, não quero desistir, eu investi tudo que eu tinha aqui. Então, assim, isso tem que dar certo, é só uma fase, e dessa fase, às vezes, não tem volta mais. A verdade é que ninguém Virou gosta bola de de neve. fracassar, né? Ninguém abre um negócio para fechar as portas, é muito doloroso. Mas exatamente por ter passado por outras experiências, eu lembro que quando eu vi que, né, como sócio já do Marcos à época, como amigo dele, que eu vi que as coisas estavam saindo um pouco do controle, eu tive a preocupação de, sem me meter, né, Fenomenal, obviamente, foi fenomenal. mas de dizer para ele, cara, se você tiver que abrir mão, é aquela história, né? Eu lembro do Sacrifique o braço para não perder o corpo todo, né? Foi um almoço, eu lembro do dia. Para não perder tudo. Então, mas é necessária muita coragem, porque você vai ter que enfrentar essa autocrítica de se sentir fracassado. Rapaz, eu fracassei, não deu certo para mim. Mas é exatamente você se reerguer a partir disso, né? E a gente sabe, vamos chegar também nisso, que você decolou exatamente aonde tinha que decolar, né? Pelo que a gente... naquilo que realmente precisava fazer. E até pegando um pouco dessa história, Marcos, trazendo também... A gente também teve uma experiência semelhante, só mudou o segmento. Até para quem está nos assistindo, que você seja de várias áreas, eu acho que se você é dono de uma lanchonete, de uma pizzaria, você se identificou com tudo que o Marcos disse. Mas nós vamos falar agora de uma outra área, pouca gente sabe, mas nós tivemos uma academia, não foi, amor? A gente teve, eu acho que assim, de primeiro modo, a gente poderia falar que a gente teve a ENEC, né? Lá em 2014, tu que é melhor com data. Foi em 2014, mas eu queria deixar a história da ENEC quando a gente viesse para esse viés da educação. Tá. Eu acho que a história da academia ela tem mais a ver com isso que a gente está conversando aqui agora. Sim. Só para contextualizar, né? Eu treino jiu-jitsu há 11 anos, então eu, em determinado momento, cheguei para minha sócia e minha esposa para convencê-la a colocar um CT de jiu-jitsu. E eu lembro que fui conversar com ela e tal, conversamos e consegui convencê-la, depois de um trabalho árduo, a nós colocarmos um CT de jiu-jitsu e um box para treinamento funcional, né? Essa era a intenção inicial. Porque na época, né, também era uma febre, né? Então, tu tava naquele momento. No hype do negócio. Aí eu quero isso, eu tenho calma, Tem que porque surfar nessa onda. a gente tá crescendo aqui nos nossos outros negócios, não vamos com calma. Não, mas eu quero... Tenho que ir, né? Casei, eu ia ter que ir de todo jeito, então eu vou, né? Eu vou lá fazer o que eu posso. E aí nós montamos esse CT, fizemos assim um tatame enorme de 15 metros, era a coisa mais linda do mundo. Eu treinava de manhã, de tarde e de noite, Marquinhos. Magro. Aí, quando o negócio começou a não dar certo de início, já estava difícil no começo. Aí eu lembro que eu cheguei e falei para ela, não tá dando certo porque não tem a parte de musculação. O pessoal quer um Meu combo, Deus. Vitória. O pessoal quer um combo. Vamos investir em máquinas, O pessoal quer combo. Não adianta botar só funcional aqui que não vai ter gente. Vamos fazer um combo funcional com artes marciais. Aquela empolgação toda dele, né? Porque eu acho assim que um dos primeiros pontos a gente tinha, né? Que eu acho que começar um negócio com sócio já é muito bom. Porque você tem com quem dividir responsabilidades. As né? decisões, as As dores. decisões, tipo, todo fundamental. momento ruim e tal. Então a gente já tinha ali um ao outro e tal. E eu entrava nessa parte administrativa e financeira, né? E ele entrava com todo o pensamento, com tudo lá da academia. Mas tu dava aula não, né, Felipe, nessa época? Não. De jiu-jitsu não, né? Ainda não. Tu era branca aí? Era faixa azul no tempo. Ei, Ficou Marquinhos. roxa lá. Faixa azul no tempo. Eu sei o que é isso, faixa azul. Tô sofrendo hoje. Aí o que aconteceu? Nós compramos um maquinário. Eu consegui achar uma academia que estava fechando lá no Maracanaú. Um rapaz da polícia vendendo um maquinário completo. Nós pegamos tudo que nós tínhamos de poupança, de economias e compramos Tudo. esse maquinário. Gastamos somente tudo.
Caramba. Zero. Tinha 1 tonelada de peso na academia, né? Meu Deus. Colocamos a academia. Só que nós nos deparamos exatamente com o mesmo desafio. Falta de pessoas, falta de defesa da gestão. Eu lembro que em 2017, Marcos, foi um ano que eu fui pro doutorado passar aqueles 60 dias iniciais ali. Lembro nitidamente. E, caramba, foi traumatizante, porque Verdade. a gente colocou uma pessoa, principalmente gente da família à frente, o que é pior ainda, né? Eu gosto de trabalhar com família, eu me dou muito bem. Mas quando funciona, quando não funciona... E eu também, eu sou super a favor de trabalhar com família, que inclusive são pessoas que a gente conhece Confia, o caráter, que a gente confia, mas assim, não contratar família por ser família. Perfeito. Contratar família porque tem a capacidade, porque quer estar ali, né? Quer progredir Verdade. com você dentro daquele negócio. E não que a gente esteja fazendo somente um agrado, né? Favor. Favor. Tem que ser muito lúcido, né? Na verdade, para tomar essas decisões. Nessa época, a gente foi com a academia quanto tempo? 1 ano e meio, 2 anos, foi? Foram 1 ano e 4 meses, mais Só ou de menos. prejuízo. Só de Só prejuízo. prejuízo mesmo. Só Só. prejuízo. Só Somente. prejuízo. Porque a ideia era que o retorno, né, sobre o investimento inicial, a gente fosse ter um payback aí de uns 8 meses, né? Porque pela projeção, mas só que a planilha... Projeção sempre é muito boa. A planilha, ela aceita tudo. Linda demais. Na realidade. Eu A botava fórmula ali, ó, sempre bate. 500 matrículas na minha projeção do mês que vem. Ficava lindo. Meu Deus. Só que chegava lá, a pessoa que deveria atender estava batendo papo, estava na internet, não dava atenção ao aluno. O professor muitas vezes falava mal da academia para o próprio aluno. O próprio professor falando mal. Ai, gente, porque assim... É em eu e o- toda a área que isso acontece, né? Eu e o Felipe, a gente não tinha como estar lá dentro da academia todo dia. Nós já tínhamos a compliance, né? A gente já tinha nós já éramos o grupo sócios, compliance. né? A gente já estava lá no grupo compliance, onde a gente desempenhava as nossas maiores atividades lá. Então, assim, não tinha como eu e o Felipe estar lá dentro. Eu lembro que nessa época do doutorado, eu cheguei a chorar. Eu ligava para minha mãe chorando de raiva, porque eu não consigo mais fazer nada aqui, não dá certo, não bate, não fecha. Assim, foi um pouco desgastante, complicado, né? Eita, E aí, quando voltei desse período, inclusive na parte final da viagem, ela foi para lá também. Parecer nós- que eu merecia. Nós decidimos fechar o negócio. E foi bem duro também, Marcos. Eu compartilho da sua da experiência. Inclusive foi na mesma época, praticamente, né? Ei, Felipe, Os dois. mas bem legal, né? Porque assim, pra ti talvez tivesse um peso emocional muito grande, porque eu lembro das tuas histórias, tu disse, cara, eu pensava ser formado em educação física, então tu sempre gostou de esporte. Aí Sempre. tu foi pra contabilidade e tal, mas abriu um negócio voltado ao esporte, né? Então aquilo ali era uma realização também pessoal, um valor emocional muito grande. E para poder decidir, caramba, bora fechar esse negócio aqui, porque senão eu vou afundar geral. Porque, queira ou não queira também, o Felipe tinha um propósito. Ele gostava daquilo. Exatamente. Ele tinha um propósito. Não, eu quero ficar aqui na academia, eu quero que cresça a academia. Também Mas que também gostava das pizzas. Mas vai muito também do período de maturidade profissional daquela pessoa, né? Por exemplo, a gente ainda estava entendendo o que era empreender ali. É verdade. Apesar de já ter passado por várias experiências anteriores, a gente pode falar hoje que a nossa maturidade empresarial ela é muito maior do que aquele período. A nossa mentalidade. Há 5 anos, a gente tem. Estamos falando de 5, 6 anos aí. 6 anos depois, que é hoje, a gente pode dizer que a nossa maturidade empresarial é completamente absurda, é diferente. completamente diferente. Mas sabe o que conta muito? É a gente ter pessoas que estão alinhadas com o nosso propósito, com o nosso projeto. Então, eu acredito que no tempo da Love você não tinha aquela pessoa aquela equipe, eu não falo pessoa, mas aquela equipe que está alinhada com o projeto, com o propósito. Vocês dois na academia poderiam ter E um ao quebrando outro. do mesmo jeito. Mas vocês tinham um ao outro. Mas quem estava lá dentro não estava No 100% propósito. aliado com o A propósito. gente tinha um propósito, a gente tinha um ao outro, né? A gente tinha aquele capital que foi investido. Total. Só que assim, quando a gente foi alocar, né, esses recursos, quando a gente foi tratar da gestão das pessoas lá dentro, aí começou a já encontrar esses conflituoso, problemas, né? entendeu? A gente já começou a encontrar alguns problemas. Uma das maiores dores dos empresários que eu vejo com todo mundo que a gente conversa é porque a gente incorpora uma coisa, mas a equipe não incorpora. Depois que falou um negócio. Cara, o professor falava mal da academia. É complicado. E o tanto de Isso. empresa que tem os funcionários ali que tira o ganha-pão,
que o empresário tem tantas dores para conseguir manter o negócio, pagar salário em dia, FGTS e tal, e o empresário, não, aquela empresa, não sei o que, falando mal da empresa, mas isso acontece demais. Cara, e eu acho muito feio isso. E é muito complicado, porque assim, a gente aqui, né, acho que a maioria de quem está nos assistindo sabe o quanto assim o empresário sofre hoje no país, né? Sofre no Brasil. Além de ter a nossa carga tributária alta, uma legislação altamente complicada para contratar um funcionário, gente, é difícil também. Você tem que chegar àquele momento, não. Agora eu vou crescer e tal, eu tenho aqui uma folguinha, vou contratar uma pessoa para fazer aquilo, para que eu fique mais livre para pensar em outros ambientes. E quando você vai contratar uma pessoa, você sabe muito bem, né, que a gente tem que pagar lá, não é só um salário mínimo, que a gente está falando, estou falando aqui do básico, né? Não é só um salário mínimo. É um salário mínimo, é FGTS, é férias, é décimo, entendeu? Então é uma carga. Então a gente está pagando muito e também às vezes a pessoa ali recebe menos que o salário. Entendeu? Então, assim, é uma coisa tão complicada. Tem o desafio de você conseguir alocar todos esses custos ao seu preço final, porque quando contrata funcionário, o meu funcionário, tecnicamente, não é para eu pagar o meu funcionário. Porque é para o meu cliente. Gerar resultado. E o meu cliente que vai pagar o meu funcionário. E a gente não consegue isso porque tem a competitividade, tem aquela galera que não registra funcionário, aquela galera que vende sem notas e tal. E a gente tenta fazer tudo. A gente vai para outro lado também, né? Reter aqueles talentos. Isso. De quem é bom, né? Reter de quem é bom, sim, mas voltando. Eu lembro de ter caso, cara, eu fico me lembrando aqui. Eu lembro de ir num dia, aí eu tava na academia, fui no banheiro, uma luz queimada. Aí eu disse, rapaz, eu não vou falar nada, vou deixar porque tem um monte de gente trabalhando, eu não vou me meter no trabalho das pessoas, eu tenho que... Será possível que uma lâmpada... Quando eu chegava no outro dia, a lâmpada tava lá queimada. Se eu passasse 3 dias, uma semana indo lá, a lâmpada ia continuar queimada, porque não é uma questão... Meu Deus. Não tô aqui para falar mal de quem trabalha nas empresas, não é nada disso. É porque como esse papo é muito focado nos empreendedores, isso que a gente está falando aqui são dores comuns a todos os empreendedores. E aí, Marquinhos, nesse lado eu ainda me cobro um pouco mais, porque eu já tinha tido outras experiências com empreendedorismo, eu já fui dono de locador de DVD, eu fui dono de loja de imóveis, então eu já tinha quebrado outras vezes também. Então eu podia ter pedido música no Fantástico. Tá um Geraldo Rufino. Mas não, ainda não, mas vai dar certo. Nessa época da locadora era na época de faculdade, né? Faculdade ainda. Lembrando Exatamente. que ele vendeu uma moto e investiu tudo nessa locadora. Não, foi? troquei a moto na locadora. Eu tinha recebido a moto do consórcio. Aí o cara disse assim, cara, essa moto tá novinha, tem uma locadora de DVD querendo vender ali. Eu disse, troca uma na outra, troca agora. Simbora. Troca. Chamei o Genial para ir comigo buscar os vídeos ali. Mas vou deixar para outro podcast. Mas assim, só complementando, né? O Felipe, ele é um cara altamente formador de opinião. Isso a gente fala abertamente para nós que somos aqui, estamos aqui. Na verdade, eu digo, viu, Felipe, que a nossa maturidade empresarial, ela vem crescendo e vem evoluindo também com a tua percepção de negócios nesse sentido. Porque eu lembro que eu era muito nesse modelo, né? Eu era um cara bem prudente nesse sentido, eu jamais teria pensado em abrir um negócio. Mas quem me motivou a abrir um negócio implicitamente foi o Felipe. Assim como me motivou também dizer, pá, cara, coloca o pé no chão e toma uma decisão rápido, porque senão vira uma bola de neve. Mas as decisões rápidas, né, fazer o negócio acontecer, vem muito do perfil do Felipe. Uma característica, uma característica do Felipe. Eu acho que o nosso negócio, ele tem essa característica. E aí acaba que a gente levando essa característica para outras coisas paralelas à nossa vida, né? Verdade. Profissional dentro do grupo Compliance. Eu lembro que, assim, tu falou nessa questão, e eu lembro, né, que a gente também tem muito convívio pessoal, que o Felipe acabou te estimulando até em relação à troca de carro. Sim, olha como é uma coisa sim. simples, e eu lembrei disso agora. Tu tinha maior medo? Não, eu prefiro comprar um carro zero, porque e mais não sei o que. E o Felipe, Não cabia nem para dentro com do carro. isso, para com Marcos isso, comprou um Marcos, carro que não pensa cabia grande. Eu lembro que tu tinha esse medo, até disse assim, na troca verdade. de um carro, tu tinha medo. E o Felipe nunca teve medo. Ele sempre olhou assim para os negócios, se é para ir, eu tô com essa vontade, eu tô sentindo isso no meu coração, eu tô com esse propósito aqui de vida, eu tenho aqui os meus sócios que querem entrar nisso, querem investir, então vamos para cima, né?
Assim, a tua prudência, tu era prudente ao Era extremo. demais, E ele demais. também já era demais. Então eu também tinha que ficar já mais assim, meu Deus, né? Hoje Porque eram eu tento só ser nós um pouco três, mais né? equilibrado. Assim, paralelo a tudo isso, éramos só nós três, lá no grupo Compliance, né? A gente tinha tudo isso, o Marco lá, e éramos só nós três, né? Lá. Que depois o Ron chegou. Pegando esse gancho da chegada do Rondinelli, Que foi quase no mesmo período, foi né? no mesmo período. foi Já. quase O no mesmo Rondinelli período. entrou na sociedade do grupo em fevereiro de 2018. 2018. Mas ali nessa época, do final de 2017, a gente já começamos a conversar, né? Nós já começamos a trocar figurinhas a respeito dessas possibilidades. E o Rondinelli, muita gente já sabe, a gente fez faculdade juntos. Né? Estudamos Andava os de moto 4 anos, juntos, né? Dava Carona. carona, Dava Rondinelli, carona. Na época da locadora aí. dava carona. Eu Só não carona. vou dizer como. Vou Não, falar, detalhe. vou falar um comentário que normalmente Garopeiro. eu faço, né? Carona de segunda a quarta, vou Segunda a logo quarta. falar. Só, não precisamos entrar em detalhes. Eu não entendi. E o Rondinelli, ele virou sócio de uma empresa de contabilidade, né? E depois ele veio para a Compliance. Aí, Rondinelli, eu queria que você comentasse um pouco para a gente, primeiro, como é que foi se tornar sócio. Eu não tive, por exemplo, essa experiência. O Marcos Sim. teve. Eu não tive porque a Compliance começou do zero. Como foi se tornar sócio de um escritório? Como foi sair? É. E Pesado. hoje você também é um empresário do segmento da alimentação, tem um restaurante e tal, e vivenciou talvez a época mais difícil para os donos de restaurante na pandemia. história do Brasil, que foi a Ainda pandemia. bem que eu fechei o meu antes, E hein? tá aqui. Principalmente porque o teu modelo lá do restaurante, não que a maioria é assim, né? Mas o teu era muito daquele atendimento presencial, das Presencial. pessoas ali, né? Praticamente não trabalhava com entrega, né? Só E que- entregas próximas. né? Exatamente. E lá no teu restaurante, né, também dependia de um raio, né? Tipo, É, dependia exato. de uma faculdade, eu sei que tu vai explicar, mas dependia de um raio, uma gama de pessoas que também ficaram em casa. Perfeito. Naquela Começa época. falando Bem- pra gente sobre essa sociedade contábil. Pronto. Eu comecei na contabilidade há muito tempo mesmo, há mais de 20 anos, né? E eu entrei na contabilidade... Minha idade. Aham, tá certo. Tô vendo aí pelo cabelo. E eu entrei na contabilidade mediante a necessidade de trabalhar porque eu já ia ser pai. Então eu fui pai com 18 anos, tá bom? Eu fui pai com 18 anos e aí o meu padrasto, ele trabalhava, ele era sócio de um escritório de contabilidade e ele me indicou para ser office boy, né? Não era nem motoboy, não, era a pé mesmo. Eu juntava o vale transporte para poder ganhar um dinheirinho a mais. Tu ia pra junta a pé, E tudo a pé. eu saía da Bezerra pro centro de Fortaleza a pé e do centro de Fortaleza ia pra dar outra a pé. Eita. Era para juntar o Vale Transporte, porque era um Vale Transporte da Bezerra pro centro, outro Vale Transporte, aí eu vendia e comprava o leite do menino. Era mais ou menos assim. Que eu ganhava na época R$150. Fazia mais caminhada do que hoje em dia. Por isso que era bem magrinho naquela época. Não Agora, quis dizer isso. agora eu tô fofinho, Ficou né? subentendido. Aí o que acontece? E eu comecei lá sendo office boy, aí saiu a pessoa do departamento pessoal, ela disse, tu faz isso aqui, ó, dá certo. Aí eu fui pro departamento pessoal, comecei a digitar nota fiscal, comecei a fazer escrituração contábil, não sabia nem o que estava fazendo, mas estava Isso- fazendo. A maioria das pessoas entram na contabilidade sem saber o que está fazendo, porque tu debita, tu acredita e faz isso e aquilo. Isso eu tô com 18 anos. Isso 18, 19 anos já, tá Na certo? faculdade, né? Não, aí eu nem pensava em me formar, Vitória. Ah, tá. Eu nem pensava em me formar. É tanto que quando eu comecei, eu ganhava R$150, já ia ser pai. E na época comecei, entrei na contabilidade. Mas eu sempre olhei, a minha sócia é uma pessoa muito boa mesmo, uma sócia da época, uma pessoa de coração bom e tal. Aí eu, poxa, um dia desse eu quero ser sócia dela. Aí eu coloquei aqui na minha cabeça, internalizei aquilo. Era um escritório grande? Não, poucos clientes, mas só tinha ela. Fui trabalhando. Aí quando foi 2000, que a gente se formou em 2010, 2009.2. Foi, 2009.2. Pronto, então 2014, 10 nós colamos o grau. 2005 mais ou menos ali, eu resolvi entrar na faculdade. Nessa época da faculdade, que foi bem crítico, porque eu ganhava R$500 e a minha faculdade era R$390. Eita. E já sendo pai, tá certo? Entrei na faculdade, quando eu me formei, aí veio aquele negócio. Poxa, o que é que eu vou fazer na minha vida agora? Aí eu eu gosto sempre de ser verdadeiro nos meus negócios, nas minhas relações, e eu disse pra minha sócia, eu vou atrás, vou pro mercado, porque eu tô me formando, eu preciso ganhar mais. Eu fui fazer uma entrevista, passei na sexta-feira. Aí eu disse, olha, fui aprovado, tal. Ela disse, Rony, beleza, tudo certo. Quando foi na segunda-feira, ela me fez uma proposta de sociedade. Exatamente porque lá no escritório eu fazia muita coisa, tá entendendo? Eu sempre incorporei aquele sentimento de que, poxa, eu tenho que cuidar, porque é daqui que eu tiro meu sustento.
Então eu tenho que atender o cliente bem, eu tenho que tratar as pessoas bem. Eu tinha isso. E acabou que ela me propôs uma sociedade. Na época não era nem 50%, 50%, mas eu disse, poxa, eu ia ganhar mais no outro local, que eu ia ser contratado, trabalhar com auditoria, e eu resolvi, não, vou ficar, vou empreender, exatamente porque eu pensei, se eu for lá eu vou ter mais um salário a ser pago, se eu ficar aqui eu posso fazer o meu salário. E fiquei. Deu certo, depois a sociedade ficou 50%, 50%. Muito bom. Mas tu ficou onde? Mas pagando o preço, né? Sim. Não ganhando isso que tu ia ganhar lá. Tu pagou Sim. aquele preço. Mas aí o que foi que aconteceu? Poxa, eu fui empreender também, eu fui começar a trabalhar outras aptidões, fui fechar negócios, fui conquistar clientes, fui melhorar processos dentro internamente. Então, realmente, eu já fui empreendendo. Eu não Era abri um isso negócio. que eu queria te perguntar. Como é que foi essa virada de chave da mentalidade do empregado? Porque uma coisa é quando você sai e diz assim, agora eu vou montar um negócio aqui. Isso. Outra coisa é você estar aqui, bom, a partir de hoje eu deixei de ser empregado e a partir de hoje eu sou sócio. Muita gente acha que vai dormir empregado e vai acordar sócio. Acordei sócio, hoje eu acordei, tô bem rico, sócio hoje. tô rico. E não é assim, né? Não, cara, não. E viu? porque muita gente também romantiza, né? demais. Eu vou ser agora, eu vou Muito. ser ali, eu vou ser empreendedor, então eu vou faturar. É rapidinho, é fácil faturar 20 Não, mil, não é viu? fácil. Esse talvez seja o nosso principal lema do Papo de Negócios, né? É falar sobre empreendedorismo, negócio, gestão, sem romantismo. Real, né? Vida real. E exatamente, é a realidade. Eu poderia ser funcionário em outra empresa, uma empresa maior, e ganhar um pouco mais do que eu estava ganhando naquele momento. Só que eu resolvi, não, eu vou ficar aqui porque o negócio vai dar certo. E deu certo, foi bom, foi muito bacana, era muito saudável, se respeitava muito. Mas chegou um momento que eu senti a necessidade de alçar outros caminhos. E aí foi bem na época que aí eu comecei a dar aula também pelo IPOG. E eu vi, caramba, eu estou trabalhando aqui e tal, mas o mundo ele consegue nos proporcionar outras coisas. É tanto que na época da INEC, eu lembro que eu fui na INEC um dia conversar com o Felipe, falei, o Dinelli tem o IPOG e tal, é desse jeito e tal. E eu pensei assim pra mim, mas isso aí pra mim nunca vai dar certo. Porque... Tu ainda não tinha dado aula, né? A gente tinha entrado na educação. Não, eu dava nem aula na INEC ainda. Nem na faculdade, não. Nem na faculdade. Eu digo que eu tenho uma carreira assim, de professor um pouco recente. Eu comecei ali por volta de 2016, mais ou menos. 2016, 2015, 2016. Então, realmente, eu acho muito recente. Eu nunca imaginei ser formado, eu nunca imaginei dar aula, eu nunca pensei em ser empresário. E tudo foi acontecendo e eu fui abraçando essas oportunidades. Aí, quando foi 2017, a gente começou a se aproximar, batendo racha. Eu, anos e anos sem... Racha, pra quem não sabe, é futebol. futebol. Viu? Jogar bola, né? Futebol. Ele correndo de lado. Meu macho, eu lembro. Faziam anos que eu não jogava bola. E eu fui lá todo errado, de bermuda jeans. Meu Deus, eu corria de lado. Eu corria de lado mesmo. Mano. Ainda corre. Eu já ia falar, né? Não. Eu faço gol em ti, Marquinhos. Viu? Posso correr de lado. E aí eu fui lá, mas aí criei aquela rotina de bater racha com vocês. E eu lembro que foi uma época que tu voltou de Portugal. E eu fui com o Felipe, ele é muito massa se conversar com ele, porque ele tem uma visão muito além da gente, assim, de, poxa, se eu tomar essa decisão hoje, talvez a gente pense só nessa decisão. Mas quando vai falar com o Felipe, ele, e essa decisão pode causar isso, isso, isso e aquilo. Eu lembro que ele voltou de Portugal, eu fui lá no escritório de contabilidade da Compliance, que ele era sócio, vocês já eram todos sócios, e eu, Felipe, eu tô nessa seguinte situação, eu tô pensando em ir pra carreira solo, não sei o que e tal, o que é que eu faço, o que é que tu me indica? Porque eu arranjava um sócio ou eu ia para a carreira solo mesmo. Porque eu já estava realmente com aquele sentimento que eu tinha que seguir outros rumos. Aí o Felipe, ele escutou, né? Tu lembra dessa conversa? Lembro. Aí ele escutou, beleza. Aí acho que depois que ele sentiu que eu estava querendo meio que sair, e eu tinha minha especialidade, área de departamento pessoal, aí ele, no racha, em dezembro de 2017, ele, depois do racha lá, aí ele, Rondinelli, bora conversar, tal. Só que o bicho é mala, né? Porque se eu fosse conversar com ele, eu ia trazer algumas condições, não sei o que. Ele não, jogou a ideia e disse, pois vai conversar lá com o Marcos e com a Vitória. Exatamente para não ter a pessoalidade no negócio. E eu entendi tudo isso. E na época, quando foi feita a proposta e tudo, aí foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, de verdade mesmo. Assim, porque eu tinha tido a oportunidade, eu cresci profissionalmente lá. A gratidão. Imagina, né? a gratidão, Que tu a tinha por essa gratidão. pessoa, cara. E eu era o braço, assim, cara, eu fazia praticamente tudo no escritório. E aí, poxa, você sair, você vai ser ingrato?
ficou muito isso. Digo que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, certo? Mas eu tive que tomar essa decisão e eu fui muito justo também com a decisão. Transparente, verdadeiro. Esse ponto é importantíssimo ser dito, Rod, porque assim como você passou por isso, eu também passei por isso num grupo de empresas que era uma coisa, acho que na verdade foi uma das conversas mais difíceis que eu tive, que foi respeitar a gratidão, mas deixar claro que a gente precisa crescer. Exatamente. A gente sabe que tem que ser grato, ponto. Mas gratidão não é dizer, peraí que eu vou doar minha vida pra você e agora vai fazer um pacto até a morte. Mas E não. porque tu também encontrou uma pessoa com um propósito, Exatamente. né? Que, assim, quando você também busca um sócio, né? Eu acredito, assim, depois de ter vivido essas experiências, né? Eu vejo hoje que é muito bom quando você já consegue iniciar com um sócio e que aquele sócio, né? Ele consegue te complementar Isso. tecnicamente. Porque você consegue dividir responsabilidades e crescer muito mais. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui de coração, assim, para quem está nos assistindo também, que hoje eu, enquanto gestor, eu penso 200 vezes com quem eu devo me associar. Porque antes eu enxergava com essa visão de negócios, né, que a gente se associa único e exclusivamente pelo ganha-ganha. Uhum. Fulano vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, nós somos sócios e vai dar tudo certo. Não vai. A sociedade é igual um casamento, né? Então, Verdade, viu? hoje eu vejo aqui a gente conversando e vejo que a gente tem amizade, respeito, afinidade. E são essas as características para uma boa sociedade. Não só o aspecto técnico. Porque o aspecto técnico, muitas vezes a gente pega uma novidade e diz assim, cara, vamos dividir aqui? Vamos ver como é que cada um vai assumir aqui de responsabilidade. Inclusive o Roberto perguntou isso, né, pra gente lá no outro episódio. Ele perguntou como é que vocês fazem para tomar decisões rápido? Porque são 4 sócios. Aí você tem que perguntar para um, perguntar para outro. Eis o segredo. Cara, alinhamento de decisões. E respeito, né? Porque se o Marcos sabe que se a decisão que ele vai tomar tem que seguir uma linha, porque é o alinhamento da gestão, ele não precisa estar nos perguntando toda a decisão que ele vai tomar, porque ele já sabe qual é o propósito da gestão. Se está dentro do propósito, da missão, da visão, dos valores que aquela empresa traz ali consigo, é claro que a gente não vai estar questionando um ao outro. Se tu fez isso, então é porque a gente entende que é o melhor para aquele Só momento. para todo mundo entender, temos divergências, viu, pessoal? A gente dá liberdade. Tem voto de Minerva, Quem tá? tem Mas mais- assim, quem diverge o que mais também. qual é a nossa qualidade? É casamento. É tentar não expor essas divergências para os demais. Isso. Ponto. É O que a gente tem de divergência aqui, a gente resolve aqui e pronto. Perfeito. Qualquer Respeitando coisa a as gente vai pro opiniões. jiu-jitsu. Aí, Como eu não tô no jiu-jitsu, né? Sou eu entre eles, então assim, quem diverge O mais. Felipe representa a vitória. É porque assim, a gente olha assim, questão de afinidade. O Felipe brinca muito, porque eu e o Rontinelli somos parecidos. É os corações da Compliance. Mas é bem legal, porque a gente se completa, assim, a gente dá liberdade para os outros. O Marquinhos tem a liberdade de mexer no setor dele, de tomar as decisões, eu tenho a minha liberdade, mas ao mesmo tempo todo mundo entende que deve satisfação para o outro, e ponto. verdade. E que a compliance ela é muito maior do que o Rondinelli, do que o Marcos, do que o Felipe. Então é o propósito que ele é sempre respeitado. tem uma frase muito famosa que diz que quem tem sócio tem chefe. É. E eu concordo plenamente com isso. Absurdo. Até o Joel J fez um post recentemente que ele dizia assim: você tem que estar do lado de pessoas que lhe cobram, lhe pressione. Todo mundo funciona bem de forma autogerenciável se quiser, mas funciona melhor ainda se tiver acompanhamento, Sensacional, viu? gestão, cobrança, porque funciona. Se fosse assim, Funciona. não existia a necessidade de nós termos professores, porque bastava dizer o seguinte: tá aqui o livro, ó, vai lá, Exato. estuda Verdade. sozinho. E a gente está vendo que os livros, o conhecimento, o capital, para fins de empreendedorismo, não ganha o jogo. É aí onde entra nosso papel lá na gestão, né? Onde a gente tem nossos indicadores, nossos KPIs aí e tal. A gente vai ver como é que está cada setor e aonde pode melhorar. Você, Felipe, como tem assim, uma visão de negócios assim, né? Tu entra ali no técnico tranquilo. Chega lá, Marcos, é assim, assim, esse processo é assim, assim. E Isso não é quer muito dizer bom. que a gente nunca discuta tecnicamente. A gente discute muito quase direto. sempre. Direto. Muito, muito. Mas isso é bom, macho. Porque às vezes eu tô tão focado no meu ali, de resolver toda a minha parte certeza. técnica e tal. Aí vem o Marquinhos e diz assim: cara, Rondinelli, olha só, apliquei isso aqui no meu setor e, vixe, mancho, olha,
Tá entendendo? Ô, Rondinelli, ó, esse aqui pode não ser tão bom para compliance, vamos ver por esse caminho. Então, você ter pessoas que te ajudam, entende o propósito geral da compliance e que pode dizer assim, olha, se a gente seguir por esse caminho aqui é bem melhor, eu acho sensacional. Galera, e pegando exatamente essas experiências, né, de vocês, de todos nós, e antes até da gente entrar na área da educação, porque a educação envolve muito um momento mais moderno desse empreendedorismo, e que eu queria também que a gente compartilhasse com quem nos assiste, mas vocês acham que essas experiências mudam a forma como vocês lidam com os clientes hoje? Então, por exemplo, a Vitória, né? Que pega muito ali o cliente no momento inicial, que ele está abrindo o negócio, que ela ali cuida da parte contratual, societária. O cara chega lá empolgadão, achando que vai montar um negócio, vai ficar rico mês que vem, e que inclusive achando que pode fazer tudo, que pode botar a empresa dele onde ele quiser, que pode funcionar, até porque a internet hoje faz com que eles acreditem que tudo é possível de forma muito fácil. Então o botão sai o CNPJ. CNPJ em 2 minutos, sem taxa. Como é que você acha que essa sua experiência, vida real, campo de batalha, te dá condições a mais de poder, não, obviamente, frustrar esse empresário que está querendo, chegando ali empolgado, mas de dizer o seguinte, calma, acalma o coração, eu sei que esse negócio é importante para você, afinal de contas é a sua vida, mas vamos com calma, porque o caminho é esse. Funciona assim, não pensando só no aspecto técnico, jurídico, mas do aspecto de negócios. Sem dúvida, né? Porque assim, o empresário, ele chega, ele é um sonhador, né? Ele chega, ele vê ali, tô vendo um problema aqui na sociedade, né? Então eu quero resolver dessa forma, eu quero abrir minha empresa e tal. E é exatamente como você falou, né? Tem muitos aspectos burocráticos por trás que acabam barrando. Eu quero abrir minha empresa nesse local. Mas vamos ver aqui em Fortaleza, né? Pegando aqui Fortaleza. Existe uma coisa chamada viabilidade, né? Que, assim, não é toda empresa que pode ser aberta naquele local. Mas eu vou dizer, calma, vamos ver. Será que é ali mesmo que é melhor? Eu vou buscar uma solução para aquele empresário, né? Eu vou pensar assim, será que não é melhor outro município para até diminuir a carga tributária? Aí eu já entra com o Marcos também. Aí o empresário já acaba, assim, enxergando mais valor, né? Porque, como você falou, pega o empresário quando ele vai ali se constituir, né? E também quando ele está com problemas, né? Quando ele está com problemas lá no seu quadro societário, ele vem buscar e eu vou analisar. Vamos ver a melhor maneira, né, de manter a função social dessa empresa também, né? Em meio à sociedade. Como a gente vai preservar em meio a esse conflito, né, já falando de conflito de sócios, como é que a gente vai preservar a função social dessa empresa? Então, assim, sempre buscar uma melhor saída, entendendo, né, indo realmente para o negócio. Como o Marcos já falou, eu saí de licença há alguns dias, tinha um cliente lá que estava com um problema e tal, o Marcos, não, pode deixar, eu vou lá, foi lá, viu como era, viu onde é que ia ser a entrada da mercadoria, a Vitória tem que ser por essa rua, X, Y, Z, e assim, conhecer de fato, né, ver o que é que aquele empresário quer, o propósito dele, né, e dar a melhor solução para que ele tome a decisão, porque, aliás, tudo depende dele, eu não posso decidir também por ele, né, eu vou dar a melhor saída do que estiver ao meu alcance, certo? Interessante demais. E assim, só para complementar, dentro dessa linha, né, hoje nós estamos, né, você está principalmente colocando em prática esses aspectos relacionados à área jurídica mesmo, né, a gestão, a implementação desses serviços. E tem visto aí o quanto a gestão é importante para isso também na prática, né? A questão de preocupar-se com muitas outras coisas, que é essa visão macro que o empresário muitas vezes tem, né? O empresário que nos procura, e essa é uma questão interessante da gente até discutir também, eu vou pedir também a opinião de vocês, é que muitas vezes nós queremos nos limitar, em alguns momentos, nós que eu digo, enquanto profissionais da contabilidade, do direito, a esse aspecto técnico-operacional. E muitas vezes a visão do empresário é uma visão muito boa do que a nossa. Ele está pensando um negócio. Aí às vezes você diz, não, mas ó, não é para abrir aí não, porque aí... Eu lembro, nunca esqueço, o empresário que falou para mim o seguinte, não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. O que é que ele quis dizer? Não é a burocracia que vai determinar a minha estratégia. Eu tenho que adequar isso à estratégia do negócio. Então, como é que tu vê hoje isso do ponto de vista de gestora, né? E também conciliar esses conhecimentos com essa aplicação técnica, prática?
como eu falei, né? Visando, né? Sempre ver o que aquele empresário, como você falou, o que esse empresário quer de fato. Como é que ele quer aliar aquela abertura ali de empresa com a gestão, né? Como é que vai ser esse investimento inicial dele nesse negócio? Então, é literalmente isso, trazer as melhores soluções em relação à controladoria, em relação à compliance, conformidade, porque eu também não posso deixar de falar desse aspecto burocrático, técnico, e trazer isso para a realidade dele, entregar o que ele realmente deseja. Não é, voltando aí para o que você falou, né? Não é porque não tem que ser aberto aqui, mas tudo bem, se ele tem a visão dele de negócio. Não, Vitória, é aqui que a minha empresa tem que se instalar, porque tem um mapeamento aqui da cidade, eu já sei em quais pontos eu vou agir, em quais pontos eu não vou agir, o que é que vai me beneficiar. Então, vou entrar, vou estudar, vou ver o que é que ele está querendo e vou trazer a melhor solução que ele possa ter, seja no aspecto societário, tributário, trabalhista. Rondinelli, eu quero levar para o Marquinhos quando a gente for mudar aqui o foco da conversa, mas você acha... A gente falou muito aqui sobre essa tua experiência enquanto gestor e empresário contábil, né? Antes da compliance, agora na compliance. Mas a tua experiência nesse ramo da alimentação, você não falou nada. Conta aí um pouquinho para a gente. E o quanto que essa experiência te ajuda hoje no atendimento aos clientes compliance. Pronto, é bem legal isso, ser empresário em outra atividade, porque hoje eu consigo ter a visão dos nossos clientes de contabilidade. Porque eu sou cliente da compliance. E tem a compliance que faz a contabilidade do restaurante O Barão. Então, eu consigo ter a visão do prestador de serviço e do tomador de serviço também. E eu consigo, com os meus sócios lá no restaurante, também ter uma visão dos gestores da empresa. Porque às vezes eles têm algum tipo de atendimento, me dão um feedback, mas eles dão um feedback dizendo, Rondinelli, ó, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, essa solicitação pode ter demorado. Rondinelli tá de parabéns, o pessoal é muito solícito, o Janiel tá aqui, o Janiel solicita as coisas, se garante, não sei o quê. Então, a gente consegue ter essa visão. E ser empresário, de uma maneira geral, Marquinhos faz tá isso, ele fica, faz assim, macho. Ele fica só assim, fica só... Ei, mas aí, ter essa visão como empresário, macho, potencializa muito eu buscar sempre entregar o melhor para o cliente, porque eu consigo ter uma visão de empresário. Eu penso assim, quando eles solicitam admissão, por exemplo, a gente fazer o departamento pessoal fazer uma admissão, muitas das vezes ele vem com a visão dele e dizer, não, é um cara que vai trabalhar 8 horas diárias, tal. Aí, às vezes, eu paro e penso, poxa, será que a necessidade é essa mesmo dele? Bora conversar com o cliente, entender a essência desse cliente. Exato. Porque a maioria dos contadores não procura entender a essência da necessidade do cliente. Aí você vai lá e começa com essa visão do negócio dele, de empresário, você consegue enxergar, macho, ó, não precisa de uma pessoa de 8 horas não, tem um intermitente, tu sabia? Aí ele vai dizer, não sabia não. Tu pode contratar um trabalhador em regime de tempo parcial. Por quê? Porque mediante o meu negócio, que pode ser parecido ali, eu já passei por uma situação como essa, e isso me ajuda demais a levar outro tipo de situação para você, como empresário. E ser empresário, a gente consegue também enxergar essa visão macro do negócio, essa visão de gestão como um todo. Eu lembro bem uma situação que aconteceu de clientes que queriam implantar outros sistemas. E a gente pensando internamente, na minha cabecinha, pensando internamente, não, mas a gente já tem um sistema tal que a gente está acostumado e papapá. Só que eu estava vendo na minha visão interna, era o quê? Só o contábil, só a parte fiscal, DP. Exatamente. Só que quando eu entendi o cliente, caramba, esse propósito que ele está querendo vai muito além do meu setor. Esse é um ponto muito Macho. É o cachorro que balança o rabo. Pronto. Quando caiu, então quer dizer, quando você consegue enxergar o outro lado, você consegue perceber que existe um propósito maior. E essa visão aí é uma visão, inclusive, a gente precisa disseminar para a equipe. Porque a equipe acha que nós estamos ali numa reunião falando só aquilo para o cliente gostar, porque a gente está falando porque o cliente está gostando do que a gente está falando. Né? A gente nem trabalha. Mas, na verdade, a gente está fazendo um pensamento sistemático. O que muitas vezes a nossa equipe precisa entender é exatamente isso. A questão do sistema, a ilustração do sistema é maravilhoso, porque todo mundo gosta de trabalhar com o sistema que a gente usa, né? É muito natural, é muito fácil. Mas a partir do momento que eu estou numa reunião e digo, qual o sistema que você usa? Será que não tem um módulo fiscal e um módulo contábil
que você esteja pagando por ele e você não esteja usando? Ei, Marcos, é a mentalidade, né, de quem já passou por outras empresas, né, como um empresário, de entender as dores reais que aquele empresário está passando. Porque quantas vezes eu também já não tive problema com o departamento pessoal, que eu dizia, Rondinelli, mas cara, me mandaram assim, e chegou naquele momento, eu já estava sem tempo, e eu não vi, ninguém falou comigo, ninguém me lembrou, e tal, entender as dores que aquele empresário realmente tem, essa mentalidade, né, para executar da melhor maneira possível. Esse negócio de dores aí, né? Eu nem falei do restaurante ainda, né? Porque, macho, restaurante. Tu imagina a dor que eu sofri lá. Demais. A dor. Vendendo sempre tantos almoços todo dia. Empresa tem menos de 1 ano de atividade, tá começando ali a Ganhar corpo. a ganhar escopo e tal. Aí, meu amigo, dia 18, funcionando, beleza. Só que a realidade da ME... 18 de março, né? 18 de março. 2020. A realidade, Pandemia. a realidade das micro e pequenas empresas, por mais que a gente projete tudo, tenha uma disponibilidade financeira para fazer investimento, mas quando vai para o campo de batalha, você percebe que nem é tudo bonitinho daquele jeito. Então você, ME, a grande maioria, trabalha hoje para pagar as contas de amanhã. A grande maioria. Verdade. Porque tava começando a pegar o negócio ali e tal. Você imaginava vender esse almoço ali com 3 meses, mas quando foi ver, opa, peraí, a gente, na realidade, é outra. Então o capital foi diminuindo e tal, mas já tava começando a dar certo. Aí, dia 18, aberto. Dia 19, fechado. Meu amigo, tava começando a pegar novos clientes. Eu lembro, macho, a minha sócia, que ela é minha cunhada e sócia, e o meu irmão e sócio. No dia 19, vamos abrir, não sei o quê. Bora, vamos abrir. Mas não, vamos pro delivery. A gente só vendia uns pingadinhos ali no delivery, mas a gente vendeu 13 almoços. É um baque, viu, Ronde? 13. Um baque. Aí isso faz também a gente tá do outro lado, porque o tanto de cliente da gente que passou por isso. Vários. Absurdo. O tanto de cliente. Então, até na hora de sentar pro cara pra conversar, pra negociar, pra... Tá entendendo? Você vê com esses olhos, né? Isso, cara, isso. É muito diferente você dizer, eu tô sentindo o que você tá sentindo, sem de fato passar por aquilo, né? E como empresário a gente sente. E você estando empreendendo, sabendo dos motivos, você vai conversar a língua dele, né? É exatamente por isso que esse é um grande diferencial do Grupo Compliance. A gente fala, às vezes até num tom assim, parece que é comercial, mas não é. Não. É real. A gente conversou com o Roberto, que é um cliente, e o propósito do Papo de Negócio é trazer outros clientes aqui para a gente conversar, mas aquilo que eles dizem é exatamente casado com isso que a gente está discutindo. De eles dizerem o seguinte, cara, vocês não estão preocupados simplesmente em fazer a contabilidade do meu negócio. Vocês estão preocupados em entender pelo que eu estou passando, o que a minha empresa está vivenciando. Porque são dores que nós já passamos e nós já vivenciamos. E essas nossas experiências, elas vão servir o retorno e para a solução que a gente dá para ele. Por que é que o nosso restaurante não quebrou? Macho, porque a gente tem um salário pré-definido. Só um exemplo, eu quero dizer que a gente tem uma gestão. A maioria dos empresários tem um salário pré-definido? Não tem. Entra dinheiro e vai. Princípio da entidade. É obedecido? Não é. Muitas vezes não é respeitado e não sabem o que aquilo pode levar. E né? não... Uma desconsideração da empresa. E nem precisa saber, porque eles já nos têm para isso. O que ele precisa é exatamente uma visão do ganho. O que é que eu ganho em separar as coisas? Pronto. Aí hoje você sabe. O meu salário definido é por quê? Porque eu aprendi na compliance. Então mas eu falo o salário, não foi só isso que não, eu quis dizer que tinha gestão. Que tinha gestão. Então, se tá dando, certo, você tira, se não dá, você não tira. Exato, o que é o certo e o que é o errado, né? A gente lá explica, não, o correto é você fazer assim você vai gerir melhor os seus gastos para no final do mês você fazer uma distribuição que vai ser melhor para você e para sua empresa. E o mais massa aqui no nosso negócio, Casa de Ferreiro não é espeto de pau, né? É porque a gente, de fato, aquilo que, quando eu explico isso para alguns clientes, que a gente consegue acompanhar nosso resultado quase que em tempo real, né? Fica eu e o Rondinelli ali olhando o BI para ver como é que tá o resultado no final do mês. Por quê? Porque aquilo ali é um indicador de como vai ser a remuneração nos próximos dias. Exatamente. E olha que cultura nós criamos, que você externaliza com a consultoria, que numa conversa com o cliente a gente está externalizando, e ele percebe o quanto que aquilo é vivido, né?
Sim. E eles dão um enxergo que é balela. Porque a gente prova, né? E Isso. é tão fantástico isso, porque até uma coisa que eu acho que eu nunca nem falei para vocês, mas que eu particularmente gosto bastante, é que isso é tão real que eu vejo clientes que quando vêm conversar comigo, que a gente tem menos contato, eles vêm conversar comigo preocupados em conversar sobre vendas, sobre marketing. Então, isso significa Já direcionado. que eles enxergam que a gente está além de um escritório que vai fazer folha, apurar impostos e mandar obrigações dele. A gente, de fato, tem conhecimento de negócios, ao ponto de que um cara que tem especialidade, como a gente conversou com o Roberto, em vendas, nas suas diversas áreas, ele senta para conversar e diz, cara, eu quero aprender mais com vocês sobre vendas, sobre marketing, sobre gestão. Então, não como um aluno, mas como empreendedor. Eu quero pegar exatamente esse modelo que vocês estão aplicando nos negócios de vocês e quero também trazer para o meu. Isso é sensacional. E assim, agora eu queria, ainda dentro dessas nossas experiências, né, e o quanto a gente tem percebido o quanto essas experiências são válidas para o que nós fazemos enquanto grupo compliance, eu queria falar um pouco sobre a parte de educação. Porque a área de educação, ela envolve qualquer nível de negócio. Se você falar hoje sobre tendências de marketing, uma das principais, não é mais uma tendência, é a realidade do marketing no Brasil e no mundo, é a questão do marketing de conteúdo, que é a questão da educação para o nosso potencial cliente. Isso que nós estamos fazendo aqui no podcast Papo de Negócio é isso. Você imagina quantos empreendedores que estão assistindo esse episódio e chegando a um nível de consciência de pensar o seguinte, poxa, o quanto deveria ser importante eu ter considerado na hora de contratar um contador que o meu contador tivesse experiência de vida real em negócios. Eu acho que eu nunca tinha nem pensado tão profundamente nisso, o quanto isso é um diferencial. Verdade. Que se materializa real, né? Então, quando a gente fala sobre isso, vem o aspecto da educação, porque como é que eu gero um nível de consciência maior no público que eu quero atingir? Educando. E quando a gente fala educando, a gente não está falando de sala de aula especificamente. Nós somos todos professores e muitas vezes as pessoas associam isso ao ensino convencional. Mas quando você vai para a internet e fala sobre a qualidade da sua pizza, o quanto a sua pizza é boa, porque ela é feita assim, assado, porque ela chega mais rápido, então ela vai estar mais próxima ali do que foi terminado de ser feito, isso é você educar o seu cliente a saber o seguinte, realmente é melhor eu comer uma pizza que em 15 minutos ela chega na minha casa, ou seja, só faz 15 minutos que ela foi feita, do que uma que levou 1 hora para chegar na minha casa. Do restaurante é melhor eu pedir daquele que vai chegar a comida que ainda é quente do que aquele que eu vou ter que esquentar. E quando a gente fala de negócio, nós tivemos e temos muitas experiências com negócio, né? Nós dois tivemos experiência com educação presencial, né? Na ENEC, na Escola de Negócios do Ceará. Colocamos uma empresa de treinamentos na periferia de Fortaleza. Tinha tudo lá, né? Curso de inglês, assistente administrativo. De tudo um pouquinho a gente tinha lá na ENEC. Né? Sensacional aquele período. Pois Quando é. a gente, assim, o Felipe, ele começou a olhar, assim, o mundo dos negócios e ver, amor, assim, eu noto que às vezes, assim, internamente mesmo, né, nos funcionários, nas pessoas que a gente contrata e também nos funcionários dos nossos clientes, que às vezes falta, assim, um curso, nem que seja uma coisa assim básica, um auxiliar administrativo, que a gente tinha lá esse curso, e muitos clientes, inclusive, foram fazer esse curso. Foram fazer, eu lembro De de ter micro cliente e sentadinho pequenas na cadeira lá. empresas. Exato. Foram entender conceitos, né? Às vezes não fez ali uma faculdade e tal, né? Algo mais robusto, mas que a gente de tanto divulgar e de instigar, né, o cliente a ter esse conhecimento básico, até porque como o Felipe falou, né, ele tem a gente, né, uma consultoria especializada para ver a burocracia, né, ver a especialidade ali do negócio, mas para eles entenderem, entendeu? Uma essência, terem uma noção de onde vai parar o seu negócio. Então, assim, muitos clientes foram lá para a ENEC, fizeram um curso de auxiliar administrativo, e o que eu achei muito massa, que muitos vinham dar o feedback. Não, muito bom, abriu os meus olhos quanto a isso, quanto a questão da gestão, a questão do princípio, né, da entidade, não com essas palavras de princípio da entidade, mas sim separar as minhas contas da minha empresa, entendeu? A importância de fazer uma admissão, uma gestão de fluxozinho de caixa, entendeu? Um orçamento, nem que seja básico. Não foi isso, Felipe? Uhum, exatamente. E foi um momento fantástico, porque eu lembro de clientes nossos, não só clientes novos, né? Porque também não foi um caráter de objetivo de prospecção, Sim, aquele não. negócio,
mas clientes antigos, exatamente, que não tinham uma base ali de formação, mas que chegaram lá e disseram o seguinte: poxa, e eu preciso gerenciar o meu contas a pagar e a receber dessa forma? Exatamente. Eu preciso preparar a documentação para admissão dos funcionários assim. Então, foi muito bacana. Só que Tu não parou, né? nós não paramos. E o que é que aconteceu? Isso chamou a atenção, né? Eu lembro que ela estava bastante próspera. Né? Bastante. Título de negócio, de técnica, surgiu lá a Formação SPED, né? Que foi Isso. o máximo do máximo. Formação SPED é um curso com mais de 5 mil alunos no Brasil e que começou lá, né? Na ENEC. Lembro. Em 5 sábadozinhos nós tínhamos lá. Acho que eu tava na primeira turma, né? Contigo? Tava na primeira turma, no módulo de SPED contábil. A gente vinha. Aprendi muito. Viu? A gente mora aqui na capital, né? No Ceará. Vinham pessoas do interior para cá, para esse sábado, o curso que era ao sábado pela manhã, eles vinham com o maior prazer e o maior gosto. Tô aqui hoje para aprender, e assim, né, que foi uma experiência assim maravilhosa. E pessoas que são meus amigos até hoje, Sim. viu? Alguns profissionais que são meus amigos até hoje. Pessoas que saíram de lá como alunos, trabalharam nas nossas empresas, não foi? Uhum. Tiveram muitas muito pessoas. tempo, Por é muito verdade. tempo. Massa. Né? Muitas pessoas. E o que é legal é que a ENEC, ela começou uma empresazinha na periferia ali de Fortaleza. Inclusive, muita gente diz assim, ó, Felipe, mas tu acha que vai vir gente desses bairros nobres para ir assistir aula? E vinha gente de todo canto, até gente do interior do estado. Até o ponto que nós chamamos a atenção de um grande grupo que nos fez uma proposta de uma espécie de uma fusão, não foi, Marcos? Naquele tempo? Foi, incorporar os negócios. Foi uma fusão. Foi uma fusão e foi muito bom no tempo, foi um negócio sensacional, foi uma proposta muito boa. Para vocês terem uma ideia, nós saímos desse negócio na periferia de Fortaleza e assumimos uma unidade dentro de um shopping de Fortaleza e foi bem legal. E a educação, ela passou a cada vez mais fazer parte das nossas vidas. O Roniel está falando que é um professor recente. Nós nos formamos em 2009 e comecei a dar aula em 2010. Então, eu não sou tão recente, não. Eu já tenho tempo de sala de aula. Também, 2010. E isso, hoje, se materializa também como diferencial do ponto de vista de negócio. Porque nós temos hoje alunos, boa parte dos nossos clientes foram oriundos de indicações de alunos. Verdade, boa parte dos negócios que nós fechamos são oriundos de indicações de alunos. E são profissionais de diversas áreas que entendem o quanto a educação pode proporcionar melhores condições de sucesso para o negócio. E hoje o empresário, que ele tem acesso, né, a uma infinidade de instruções e de informações, tu acha, Marcos, que ele vai preferir assistir uma live do Paulo Guedes falando sobre reforma tributária ou vai assistir um podcast desse que tem um papo que fala sobre o negócio dele, A que vai linguagem Ele abordar sabe a experiência dele. com a linguagem e a experiência que ele consegue compreender e vai trazer para ele informações tão quanto ou mais úteis do que ele assistiu lá uma live do governo federal. Porque quando é extremamente técnico. Às vezes é um conteúdo muito técnico, o empresário ali não. Eu me acho, pessoal, me acho muito privilegiado, sabia? Porque eu tenho uma visão assim, eu consigo hoje ter uma visão que vai de 3 partes, por exemplo. Eu estudo a legislação e eu vou lá e entendo a parte da legislação, de verdade. Mas também eu sei a visão do empresário. E eu sei a visão do contador. Então isso, para mim, quando eu vou lidar com os nossos clientes, isso realmente faz um diferencial muito grande. O Marcos, eu acho que ele tem essa percepção também. Inclusive, os nossos clientes, eles quando vão dar um feedback, eles... Macho, eu gosto de conversar contigo ou com o Marcos, porque quando vocês falam as coisas, é de maneira muito clara. É de maneira, parece que vocês estão no meu negócio. Mas eu acho que conciliar essa parte da educação com ser contador e ser empresário, isso faz a gente ter esse... Não sei, acho Uma que a gente... sensibilidade maior. Pronto. Né? Aí, ó, por isso que combina, tá vendo? A educação nos ajuda muito, muito no Demais, posicionamento com cara. o cliente. E o Muito. direcionamento muito. de maneira A geral. comunicação fácil. Assimilar aquilo tem- que ele quer falar. Tem cliente que já sabe que coloca o papel em cima da mesa porque sabe que a gente vai ter que desenhar para poder escrever, para poder explicar. Mas olha como isso é interessante a gente falar isso do aspecto contábil, do direito e tal, mas olha como a gente faz isso. Quando você vai conversar com um prestador de serviço, seja ele qual for, você imagina que você vai contratar um personal. Aí diz, não, fulano e tal, ele é professor, ele dá aula disso, você já se sente, pô, rapaz, se ele dá aula,
se ele treina um outros supra-sumo, profissionais, é porque ele é alguém que está, de fato, apto a me atender bem. E, de fato, a linguagem, a forma de se comunicar, a preocupação em se fazer entendido é muito maior. Verdade. Porque isso é natural dessa atuação, né? E isso entra, né, naquele aspecto da gestão de pessoas, né? Que você tem que entender, porque você vai estar ali não só gerindo pessoas internamente, mas você vai estar lidando com o prestador de serviço, você vai estar lidando com o cliente. Então, são sempre pessoas. Então, do que a gente já falou, de proposta, a gente já falou de alocação de custos, a gente já falou de ter sócios, né? Então, entra também nessa questão de gerenciamento de pessoas. Você precisa entender, você também, para gerir pessoas, você tem que ter um autoconhecimento para lidar com aquele tipo de gente, né? Como eu estou falando, internamente com os nossos colaboradores, né? A questão de retenção, a questão de cultura. E externo também, os nossos prestadores de serviços, os nossos clientes. Entre a gente também, né? Entra também mais esse pilar, eu acho. Perfeitamente. E ter, de fato, o cliente como um parceiro, né? Eu acho que isso é sensacional. Por exemplo, nós estamos hoje gravando esse podcast com toda a equipe, o apoio do pessoal do Estúdio R, da Carla Regina, que é um baita de um parceiro nosso, melhor estúdio de Fortaleza, Sem um dúvida. dos melhores do Brasil. A estrutura impecável. E assim, se você é aqui de Fortaleza ou de qualquer região aqui do nosso estado e quer gravar o seu podcast com qualidade, fazer o seu evento online, procure o pessoal do Estúdio R, que eu tenho certeza que você será muito bem atendido. Então, eles são nossos clientes, são muito bem atendidos pela contabilidade, o Marcos está direto pertinho deles, o Rondinelli também. Então, isso é uma prova de que hoje em dia, nesse ambiente extremamente conectado, esse corporativo, que vai muito além do burocrata, nós temos que entender essa relação contabilidade, advogado jurídico, financeiro, consultivo, como uma relação corporativa de negócios. É exatamente por isso que quando a gente foi pensar na temática geral do podcast, tinha que ser um papo sobre negócios, porque hoje nós vamos muito além da contabilidade. Nós, quando vamos conversar sobre um cliente novo, nós nos preocupamos como é que a gente vai fazer com que ele diminua seus tributos, como é que ele vai fazer que ele faça uma distribuição de lucros de forma legal, como é que ele pode diminuir o seu custo trabalhista através de um melhor modelo de contratação. Isso tudo é inerente a negócios. Como é que ele pode prever uma diminuição de conflitos, né, na hora de constituir a empresa? Perfeito. Então, tudo isso é ligado, tem ligação direta com negócios, porque o papel do gestor hoje, ele tem que ter uma visão muito voltada para a gestão de negócio, não do ponto de vista, pessoal, modista. Porque a gente vive de muitos modismos. Eu vejo de vez em quando algumas coisas na internet, cara, o seu negócio é gestão, o seu negócio é gestão. Eu acho que o empresário olha para aquilo ali e diz assim, ó, tá, e quem é que vai fazer as pizzas lá? Vem pra cá. Né? Tá, e quem é que vai fazer lá os almoços? Quem é que vai cuidar da academia? Quem é que vai fazer lá a logística da distribuição dos medicamentos? Acho que o papo não pode ser utópico, não pode ser fora da realidade. Não pode. É por isso que nós... romantizar isso aí. Romantizar completamente. É tentar vender uma ideia de que se você virar o gestor de mesa bonita, mesa arrumada, que está ali só comandando equipes, dando ordens, a sua empresa vai ter sucesso. E nós temos exemplos aqui de que não é capital, não é conhecimento técnico, Não é produto bom. não é produto bom. A pizza do Marcos era uma delícia. Era top. Eu tava pra E quebrar a gente naquela época. discute muito sobre isso, né? De produto bom. Exato. O Felipe é um cara que bate nessa tecla absurdamente. Verdade. É como vai se posicionar. Não adianta você ter um produto maravilhoso. Ah, eu acho que o produto tá top. Tá, lindo. beleza. E aí? Como é que a gente vai distribuir ele? Que massa isso. Não Sabia esse adianta insight que a gente tá tendo aí. nada você ser apaixonado pelo seu produto, o seu produto lhe encher de orgulho, se o cliente não tá nem aí pro seu produto. É como a gente estava conversando aqui, o cliente, um dos diferenciais que nós estamos chegando à conclusão aqui no Papo de Negócio, um dos diferenciais do Grupo Compliance é o cliente entender que nós somos empresários também e nós lidamos com a dor dele. Não é porque o balancete que a gente faz é a Tá coisa mais lindo. linda do mundo. Não é. Já pensou, Marcos? O cara vai olhar, cara, que perde conta essa, que, perigo. que ex-social top esse que o Rondinelli... Cara, nenhum cliente vai ligar para isso. Eu acho até um absurdo, sabe? Desabafo aqui com vocês. Quando eu vejo gente no mercado contábil dizendo isso. Se preocupe com a gestão, porque nenhum cliente vai valorizar isso. É lógico que não. Não é nenhum profissional tributarista, não está preocupado em achar, em nenhum momento ele achou que o cliente vai olhar e vai dizer assim, ó, que DCTF massa essa que eu fiz, parabéns. Ele vai me dar parabéns pela DCTF. Não é isso. Eu ser tributarista, eu já entendo isso.
Agora, a gente está indo além desse viés de operacional, porque não adianta de nada também. E esse é um ponto que eu queria deixar muito reforçado aqui para quem está nos assistindo, tá? Tudo que a gente está falando aqui é muito bonito. É muito bonito, é gestão, é negócios, é consultivo, legal. Mas não esqueçam de procurar uma contabilidade que faça o que ela precisa fazer, tá? Sim. Porque não adianta de nada ser bonito, ter lá o sócio que é empreendedor, ter lá o sócio que é o ex-dono da pizzaria, se ele não fizer o fiscal direito, se a folha não for feita correta, se o contrato estiver errado. Então, é essa conciliação desses múltiplos fatores que é de fato fazer gestão, vida real, né? Vida Exato. real. E trazendo para nossa vivência aqui como sócio, como a gente já falou aqui desde o início, que a gente dividiu isso muito bem lá no escritório, né? E cada um tem sua área. Eu hoje estou no grupo compliance, né? Na área administrativa e financeira. E assim, a gente consegue separar isso muito bem. E o Rondinelli acaba que, com excelência, atendendo melhor lá, tecnicamente, no departamento pessoal, que é a área que ele cuida. O Marcos lá no contábil, ele consegue ter uma entrega assim altíssima, de alto nível. Lá no escritório. E bem, isso que tu tá falando, Vitória, faz a gente entender também que não existe receita de bolo. Sabe por quê? Verdade. Quantas vezes a gente fez a dança das cadeiras? Tá entendendo? Porque realmente... Tirar você da zona de conforto. Só não me coloca no DP, pelo amor de E a Deus. realidade... Nada chega. Não, vamos mudar, Marcos. E a Agora realidade, tem às que ser vezes, assim. se faz necessário ter essas danças da cadeira. Tá entendendo? O que passa na tua cabeça quando tu chega assim e diz, gente, vamos reunião, Acordei hoje. Vamos mudar. Eu acho que ele não vamos acordou, mudar não. aqui É noite tudo. que ele nem dormiu. É Tu verdade. pensa assim do nada, que tu já tava investigando, porque tu não fala assim. Não. Tu só chega e diz, Não. ei, Pra ele falar, ele já Rondinelli, pensou, acho ó. que- Aí o Rondinelli fica, não, mas não sei. Mas pra ele Depois falar, aceita. Pra ele Depois falar, aceita. Não pra ele posso falar, revelar assim essas coisas. pra ele falar, ele já pensou isso aí, ó. Mas é Nem pra mim importante. ele fala, a gente pensa assim, como marido e mulher, estamos direto alinhados, mas não, viu? A maior parte dos nossos votos é contrário. E tem muita gente acha, né? E isso em todas as minhas relações, que eu combino muitas vezes as coisas antes. A gente veio fazer esse papo de negócio aqui, a gente não combinou absolutamente nada. A Vitória, ei, e aí, como é que vai ser? O que, é que a gente vai falar? perguntando. Porque quanto mais espontâneo, eu acredito que as coisas funcionem e vão fluir melhor. Mas, assim, esse ponto da gente sair do convencional, não ter a receita de bolo, Rondinelli, ele é fundamental, porque a gente estimula o desenvolvimento de competências. Cara, Massa. sendo bem simples, se a gente fosse pegar hoje a compliance pensando em escritório de contabilidade, vocês me colocariam aonde? Escritório de contabilidade, No pensando fiscal. tecnicamente. Fiscal. No fiscal. Sem dúvida, porque quando tem uma dúvida assim, vão pra gente. Pois é, mas também seria o cômodo para mim ficar lá no fiscal, porque eu passei a minha vida toda trabalhando com aquilo ali e facilitaria até a minha vida para sala de aula e para todos os outros negócios. Mas eu me desafiei também a lidar com a parte de negócios, com a parte de gestão. E é isso que muitos empresários precisam fazer hoje. Muitos empresários que estão, inclusive, assistindo o nosso podcast, que eles estão lá extremamente escondidos onde eles são bons, onde eles acham que são bons, né? Porque eles estão escondidos onde eles hoje performam melhor, porque não se dão o direito ou não se desafiam a tentar performar bem em outras áreas. Se eles forem tentar performar bem em outras áreas, é bem provável que eles descubram que eles também são bons em outras coisas. Então, tem gente que diz assim, mas a área de negócios é pra ti, sempre foi. Eu disse, não, pra mim é desafio. Escrever e-mail era contigo? Nunca foi. Escrever por escrever, né? Nunca foi. E difícil mesmo, porque eu lembro que tu já passou pelo setor de negócios, o Rondinelli, não foi? Também. Tu passou também. Passou, assim que chegou. Sim, Rogério. Passou? Trabalhava foi com mesmo. o Com a Alisson. juntinho Na com o época Alisson. do Alice de Deus. Pois eu também tentei Foi fugir verdade, muito é. dessa parte de negócios, mas tem coisas que você não consegue delegar, tem coisas que você precisa assumir e tem certas coisas que ninguém vai poder fazer por você. Você tem que dizer o seguinte, não, no meu negócio, isso aqui tem que ser comigo. Felipe, essa tua fala agora mais recente, eu fiquei aqui, foi bem filosófica mesmo. Foi. Até eu fiquei pensativo. Na hora que ele tava falando, eu, caramba, Reflexo. mas isso deve instigar você mesmo, que é empreendedor, porque, poxa, não, eu não sei fazer outra coisa não, eu só sei fazer isso aqui. E pra ele é cômodo demais. Pessoal, talvez ninguém saiba, mas quem, assim, estrategicamente de marketing, o Felipe saiu da zona de conforto do fiscal, do contábil,
foi parar no marketing de um paraquedas e hoje eu conheço poucos na nossa área que sabe o quanto o Felipe sabe. E o engraçado... Mas eu achei ousado ele falar zona de conforto do fiscal eu e já ia contábil. dizer, não, eu ia dizer assim, tu saiu... errado, né? eu fico- Fiscal, zona de E conforto. eu ainda pensei Não, assim, mas eu tô falando assim, saiu- zona de conforto operacional, Não, eu tô brincando, né? entendi. Conhecimento. Conhecimento. Por exemplo, eu morro de medo. Aí mente, viu? Eu morro de medo. É tanto que a gente discute muito sobre marketing, cara, mas não sei de nada, cara. E tipo assim, tu falou, saiu e voltou, mas assim... Quando foi que tu saiu? Eu fico pensando. Não saiu, mas ele foi realocado para um momento em que ele... Quanto atividade secundária. Continua Quanto nos tu dois, tem que né? estudar de marketing? Eu tenho de que estudar comercial. muito, tenho que estudar muito, porque eu sei pouco. Como eu sei Muito, pouco, tem que estudar eu muito tenho que estudar mesmo, muito. exatamente. Isso não me dá o direito de deixar de estudar outras coisas. E é isso que Certeza. talvez o empresário que nos assista, ele não entende. Eu vejo muitos empresários que têm medo de largar o operacional porque eles pensam assim, ó, não, primeiro, ninguém vai fazer isso aqui melhor que eu. Será? Será? É natural. Eu duvido muito. Ó, eu tive toda a minha experiência dentro da contabilidade, no fiscal e no contábil. No dia que o Marquinhos chegou, eu disse assim, cara, o contábil é pra ti. Porque não adianta eu ter esse apego e achar que eu vou fazer melhor do que ele. Ah, eu vou que... Não, você tá com condições de fazer melhor do que eu, vai lá e assume que o filho é teu. Da mesma forma como no dia que o Rondinelli chegou, ele não tava nem entrando na porta ainda. Disse, Rondinelli, dei pé contigo. Porque... E era uma coisa que durante muito tempo também ficou sob a minha gestão. Eu lembro à noite você fechando lá. Quando Folha o de escritório era bem pagamento. pequenininho, a gente morava em um apartamentozinho desse tamanho. Eu lembro de você, né, e outras pessoas lá no nosso apartamentozinho fechando uma folha de uma empresa que era grande. E A esse teve que Marcelene tava lá fechar. comigo. Você teve que fechar e acabou. Ele fechou lá as folhas. Pois é, E deu tudo certo. e assim que o Rondinelli chegou, Passou 5 anos, né? passou a ser uma atribuição dele. Então, assim, da mesma forma, eu tive que fazer com o fiscal em determinado momento. Mas Eu deu uma tive que dorzinha entregar. no coração. Dá até hoje, mas o fato de eu estar ligado à área fiscal diretamente, por exemplo, essa semana mesmo a gente discutiu vários assuntos relacionados à fiscal, apuração de tributos. Então, acaba que eu estou ali diariamente, servindo de Responde forma... aluno diariamente, né? servindo de até- forma consultiva, internamente e externamente, porque aquela informação vai chegar até o cliente. Mas essa provocação que a gente está fazendo aqui não é para pensar sobre o viés contábil, tá? Eu queria deixar isso muito claro para quem está nos assistindo. É o viés de você, empreendedor, sobre o negócio que você decidiu empreender. Então, se você é, por exemplo, dono de uma farmácia, você tem que entender Negócio. que em determinado momento você vai ter que sair de trás do balcão. Você não vai ter condições de passar o tempo todo se preocupando único e exclusivamente no atendimento ali ou no compras, porque muitas vezes o dono da farmácia está muito preocupado com compras, o distribuidor está muito preocupado com compras, que inclusive, na verdade, comércio em geral, a maioria dos empreendedores acham, e isso é verdade, né, que o local onde eles de fato ganham dinheiro e performam é nas compras, né? Então você vai ter que em algum momento contratar um comprador profissional Para pensar em outras etapas, outras para áreas do visualizar negócio, né? diversas coisas que você não consegue ver. E outra, porque assim, falando de você, né, agora nesse momento. Porque tu também não para, né? Apesar de tu ter, não sei quantos pós, mestrado, doutorado, tu hoje vê, eu quero fazer essa pós aqui. E acabou. E tu vai lá e faz. E mesmo assim, tá sempre Dá tempo, né? crescendo. Sempre dá tempo. Tem que dar tempo. Tecnicamente. Tem que dar tempo, tem que dar tempo. Esse negócio de que não tem tempo é muita desculpa. Sempre tem que dar tempo. Pessoal, e caminhando aqui para o nosso encerramento, eu acho que o nosso bate-papo rendeu bastante. Quais são, assim, as lições e os aprendizados que vocês tiram de tudo que a gente conversou aqui hoje? Não vou nem pedir para vocês trazerem de fora, não. Basta do que vocês... Os 3 principais aprendizados que vocês tiveram nesse nosso bate-papo de hoje. Nunca mais eu vou abrir uma pizzaria. Vai, Vitória. Pensando assim, em sempre analisar o propósito daquela empresa que você vai abrir. Se ela tem um propósito. E, se possível, né? Eu sei que às vezes não é possível. Se possível, busquem sócios, pessoas com quem vocês possam dividir as responsabilidades. Naquele momento que você tá ruim, que você possa desabafar, é aquela pessoa ir lá te levantar e não é assim. Se possível, né? Ter esses bons sócios alinhados ao caráter, né? À capacidade técnica de gestão. E, queira ou não queira, conhecer o mercado, fazer um bom marketing, né? Dentro aí dos limites de cada profissão, né? Que eu sou um pouco limitada, né? Hoje, falando do direito, sou um pouco limitada na questão de marketing, mas trabalhar
todas essas questões que a gente falou aqui hoje. Eu acho assim, esses pontos para mim foram cruciais. E eu vejo o ponto da questão que o empresário ele deve se profissionalizar, na verdade. Porque eu enxergo que muitos empresários, eles se viram empresários mediante uma necessidade pessoal, muitas das vezes de o seu sustento, pensar do emprego e tal. E às vezes o negócio ganha uma proporção e ele continua naquele operacional, fazendo aquilo, sem se preocupar com gestão, sem se preocupar em entender, por exemplo, qual é a categoria da minha empresa, porque vai ter alguns direitos ali, sem procurar entender uma forma de tributação. Algo que eu vejo que é muito nítido, por exemplo, os nossos clientes, que eles mais se dão bem economicamente, legalmente, não atrasam nada, é aqueles clientes que mais questionam a gente. É aqueles clientes que poxa, Rondinelli, essa tributação aqui, cara, tem alguma forma de tributar? Tá? Me mostra isso aqui, como é que tá. Aí ele vai entender, a tua empresa está sendo tributada da melhor maneira aqui. Caramba, é mesmo, bacana. Então aqui, tributariamente, já está ok. Ele percebe ok, aí ele, isso aqui, Rondinelli, aí vai trabalhar o pessoal, vai selecionar melhor, vai dividir as tuas tarefas melhores. Por quê? Porque à medida que ele matou algo ali que era tributário, que está 100% ok, ele já começa a enxergar onde melhorar em outras coisas, em outros setores. E isso é que eu falo. Não ser empresário amador, entender do seu negócio, procurar entender o básico de gestão, se apoiar em quem? Pessoas que tenham aptidão técnica para aquilo, para nortear. Ter uma boa consultoria, né? Exatamente. Uma boa consultoria. Exatamente. Você não pode abrir mão de ter uma consultoria que preste um bom serviço, que entregue realmente o que você necessita. Eu enxergo demais. Os clientes que mais prosperam são aqueles que mais se preocupam, mas não em estar fazendo uma pizza, não em estar costurando ali numa confecção. É aquele que se aproxima do contador, tem gestores dentro da sua empresa, tem uma equipe que possa contar. Tá entendendo? Então, eu acho que é mais ou menos nesse contexto. Perfeito. Marcos? Não abre mais pizzaria. Não, isso eu já disse. Mas eu venho tirando muita experiência com várias reuniões aí nos últimos tempos com os clientes, principalmente pós-pandemia, que muitos estão presos realmente a agora se preocupar com o planejamento de negócio. Porque assim, quando a gente fala, vamos buscar o contador para ficar mais próximo, então eu vou até lá para poder tirar dúvida, na verdade, com isso ele precisa absorver uma experiência, que é pensar no negócio de maneira estratégica, olhando para os números. Então, hoje, eu vejo que o grande diferencial ele tem que saber do negócio, sim, obviamente que ele tem que saber do operacional dele, ele tem que pensar nos números e ele tem que estar toda hora ali batendo. Será que esse negócio aqui realmente está respeitando a gestão que eu fiz, o planejamento que eu fiz, esse planejamento estratégico? Um momento de pandemia, por exemplo, a gente estava conversando há pouco, em 2019 a gente fez um planejamento estratégico, quando foi em 2020 pegamos ele e jogamos ele no lixo. Feito completamente. Né? Beleza, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para poder melhorar? Então esse planejamento de expansão, ele tem que estar muito bem calculado, ele tem que estar muito bem pautado, ele tem que seguir uma gestão de fato. E se você tem sócio, mais ainda. Porque, de fato, o negócio ele vai ser muito bem sucedido quando ele tem sócios assim, porque cada cabeça é uma sentença, né? Então eu tenho cada um pensando de uma forma, mas todos com um propósito, que é fazer com que o negócio cresça. E quando você é sozinho, você vai testando. Poxa, não tem ninguém aqui me limitando, né? Então eu vou aqui testando. Vou quebrar até funcionar. E com a sociedade não, você consegue realmente ter o respeito desse crescimento. Você consegue ter uma certa prudência, né? Então, o Felipe cita uma coisa no decorrer, que quando você tem um sócio, você tem um chefe. E de fato, é o respeito. Porque se eu fosse sozinho, se o Rondinelli fosse sozinho, nós teríamos tomado decisões que com certeza não teríamos o negócio que nós temos sólido hoje. Se fosse só nós dois, nós já tinha quebrado. Com toda certeza. Com toda certeza. Acho porque quando se junta eu e ele, o negócio são decisões que são muito rápidas, só que uma coisa que eu venho aprendendo ultimamente com o próprio Felipe sobre isso. Cara, prudência. Eu acho que esse diálogo tá bem no início de 2022, inclusive.
Prudência, eu preciso pensar, mas eu, poxa, será que é o Felipe mesmo? Será que hackearam o celular dele? Verdade. Marcos, eu acho que entra mais assim, em alguns tópicos, né? Que é alocar os recursos nos locais certos, né? Isso. O que leva ao empresário também entender o momento certo que ele está ali crescendo, o momento que ele vai contratar, o momento que vai influenciar no seu financeiro, mas também o momento que vai desprender mais ele, para que ele possa atingir, né, outros, quem sabe, patamares. Perfeito. Eu vou tirar também 3 ensinamentos aqui desse podcast, que foi muito rico esse momento da gente. Primeiro deles, vocês dois falaram sobre o propósito, né? O propósito pelo qual o negócio ele nasce, ele é constituído. E talvez esse seja a principal chama que o empresário deve estimular sempre nele mesmo, para ele não esquecer o propósito pelo qual ele começou aquele negócio, que muitas vezes acaba se desviando, porque os planos acabam mudando quando está no campo de batalha. Segunda coisa, muito importante, é o empresário, a gente já falou isso também no podcast passado, o empresário bem sucedido, ele é sempre um empresário bem assessorado, né? Quando você entende que você não consegue gerenciar tudo e que você vai precisar de gente para lhe auxiliar, quanto mais você tem gente boa do seu lado, mais fácil se torna essa sua missão. E muitas vezes essa tentativa da alocação dos recursos, de economizar, a pessoa acaba procurando o contador mais baratinho, o advogado mais baratinho, a consultoria financeira mais baratinho, só que é aquele barato que muitas vezes vai sair bem caro, porque não vai atender a tua necessidade, não vai atender a tua expectativa, vai ser de fato um gasto, não vai te trazer nenhum retorno. Então, procurar ser bem assessorado, e se vocês estiverem procurando uma boa assessoria contábil, com certeza nós da Compliance estamos aqui para lhe atender. Acaba é vendedor mesmo, né? E, por último, a questão da alocação dos recursos nos locais corretos, né? Não só recursos financeiros, mas principalmente recursos humanos, né? Porque nós estávamos discutindo exatamente sobre isso. Onde é que eu vou colocar cada pessoa para que ela performe da melhor maneira possível? Então, você, empresário que está nos assistindo, pode ser que você esteja no local errado dentro da sua empresa, né? Esteja se preocupando com as coisas erradas. Então, levar pelo menos isso como uma reflexão. Não existe modelo de negócio perfeito, não existe modelo de negócio certo. Verdade. Não existe... Quanto antes você entende que você... Até um vídeo que tu me mandou, de que você é um negócio pequeno, limitado. Thiago, né? E que fazer gestão é administrar recursos escassos. Porque achar que dinheiro não acaba, ele é finito, ele é limitado, ele vai acabar. Então, tudo isso faz parte dos aprendizados que a gente tira hoje desse episódio do podcast Papo de Negócios. Pessoal, muito obrigado. Eu achei sensacional o nosso podcast. Obrigado a todos vocês. O Rondinelli está praticamente fixo aqui, já estamos no segundo episódio juntos. Vocês dois vão estar também revezando aqui sempre em receber os nossos convidados, mas foi muito bom a gente ter a oportunidade de gravar juntos. Muito obrigado. Foi um imenso prazer Valeu. estar aqui hoje. Show de bola. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. até mais. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Compliance no YouTube. Valeu, até mais.